E a torcida do Corinthians é responsável por um feito em 2025. Timão se tornou o único clube brasileiro a registrar público sempre acima dos 30 mil torcedores jogando como mandante ao longo da temporada. O menor público do Corinthians em casa foi contra o Juventude, Campeonato Brasileiro, para 30.775 pessoas. Também por isso a bilheteria vai ser hoje e ao longo de 2025 uma das grandes fontes de receitas do Timão. Expectativa é de manutenção desses números para a próxima temporada, e uma discussão antiga dentro do Corinthians é sobre o aumento da capacidade da Neoquímica Arena. Se você constrói arquibancadas tubulares atrás dos dois gols, a capacidade, que é hoje pouco superior a 40 mil pessoas, seria estendida ou aumentada para mais de 50 mil torcedores. O entusiasta dessa ideia era o Augusto Melo, que acabou sendo empichado. O Osmar Stabile não se posicionou sobre o tema. Já posso contar que, apesar de vários aliados gostarem, o Stabile prefere resolver outras pendências mais urgentes, como, por exemplo, o financiamento da Caixa. Timão, que registrou média de 41 mil torcedores ao longo da temporada, só o Flamengo foi capaz de uma média maior, também muito impulsionado pelo fato de ter um estádio para quase 70 mil torcedores, no caso, o Maracanã. O Corinthians é o mais novo interessado em Savarino, meio atacante venezuelano que pertence ao Botafogo. Jogador que já havia sido alvo de São Paulo e Grêmio, mas nesses dois casos ele optou por permanecer em General Severiano. O interesse do Corinthians foi divulgado pelo craque Neto e dá conta de que o Savarino é prioridade no Corinthians para 2026, assim que o transfer ban for resolvido. Já havia contado para vocês que o Timão busca um lateral direito. Lucas Ramon do Mirassol interessa. Mais um zagueiro, até porque Félix Torres e Kaká podem ser negociados. Um camisa 10 e um ponta que possa jogar pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Botafogo não demonstra tanta intenção assim de ficar com o Savarino, mas vai exigir uma compensação financeira ou algum jogador que possa ser trocado. Outra informação importante no Corinthians em pleno dia do Natal. Cheguei a contar para vocês que Alessandro Brito e Paulo Pelaipe haviam sido procurados pelo Timão para ocuparem o cargo de Fabinho Soldado, mas ambos recusaram. O Brito vai continuar no Botafogo, enquanto Pelaipe ficará no Grêmio. Brito, que inclusive é torcedor do Corinthians, já chegou a ser sócio do Timão. Ele entende que não dá para sair do Botafogo, até porque tem ocupado cada vez mais espaços em outros clubes de John Textor no exterior. Pois bem, o principal favorito a virar executivo de futebol do Corinthians hoje é Bruno Spindel, que atuou ao lado de Marcos Braz como executivo de futebol no Flamengo. Aquela passagem de 2019 a 2024 extremamente vencedora, o Spindel só deixou o Flamengo na metade dessa temporada. Chegou a ficar mesmo com a mudança no comando da presidência. O Landim saiu, o BAP assumiu. Num primeiro momento imaginávamos que o Spindel seria demitido, ele acabou ficando, até para ajudar na integração. Na metade do ano, já sem funções, acabou se desligando do clube. Também havia contado para vocês que André Mazuco, Pedro Martins e o próprio Marcos Braz haviam sido sondados. Mas nesse momento as coisas se encaminham para que Bruno Spindel se torne o executivo de futebol alvinegro. Você gosta do nome? Não gosta? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, quanto o Timão recusou na proposta feita pelo Milan pelo goleiro Hugo Souza. A oferta recentemente rejeitada era de 6 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, condicionados à performance do goleiro com a camisa do Milan. O interesse do Milan no Hugo Souza é antigo e, algum tempo atrás, especulou-se lá na Itália que o Hugo Souza seria contratado se o Manhã não tivesse seu contrato renovado. O contrato do goleiro francês se encerra em junho de 2026. Já prevendo a dificuldade de ficar com o Manhã e muito animado com o desempenho do Hugo Souza, recentemente até convocado para a seleção brasileira, o Milan antecipou esse movimento e fez a proposta de compra, mas o Corinthians decidiu por rejeitar, imaginando que ele vai valer bastante mais. Importante registrar que essa informação da proposta do Milan foi divulgada pelo meu Timão. Corinthians é dono de 60% dos direitos econômicos, o Flamengo ficou com outros 40%. Esse foi um dos melhores negócios do Fabinho Soldado como executivo de futebol do Corinthians. Fabinho conseguiu a compra do atleta por apenas 5 milhões de reais. Quero te atualizar agora sobre o Corinthians, descobrir quanto o presidente Osmar Stabile vai pagar de prêmio pelo título da Copa do Brasil. O acordo foi fechado entre atletas e o presidente,
com um repasse de 50% do prêmio líquido relacionado ao título da Copa do Brasil. Promessa da CBF era de 77 milhões de reais ao campeão. O Corinthians venceu o Vasco e ficou com esse dinheiro, mas, tirando toda a tributação, vão sobrar para o Corinthians 68 milhões de reais. Dessa maneira, metade dessa grana, ou 34 milhões de reais, serão distribuídos entre os atletas, com a lembrança de que o Memphis Depay, por contrato, já tinha direito a 4 milhões 725 mil reais livres de impostos. Então, 34 milhões de reais para o elenco e comissão técnica, mais 5 milhões de reais para o Memphis Depay. 39 milhões dos 68 milhões livres de impostos que vem da CBF, vão restar para o Timão cerca de 29 milhões de reais. Dinheiro que não é suficiente para pagar nem o transfer ban com o Santos Laguna, de 41 milhões de reais, nem com o Matias Rojas, pouco mais de 42 milhões de reais. Até por isso, vai haver a necessidade de o Timão antecipar recebíveis de 2026 para que possa iniciar a próxima temporada sem qualquer pendência relacionada à FIFA, e é isso que tem impedido hoje o Corinthians de registrar novos atletas. Hora de falar sobre o Corinthians que se acertou com o Matias Rojas. Um dos dois enormes problemas do Timão está resolvido, pelo menos de acordo com a diretoria. O Timão devia quase 45 milhões de reais para o meio atacante paraguaio. E essa história já havia se transformado num problema na corte arbitral do esporte. Segundo o Corinthians, vai haver o pagamento de 41 milhões e 200 mil reais em duas parcelas. A primeira nessa semana e a próxima na semana que vem. Estou curioso para saber se o Matias Rojas vai receber de fato toda essa bolada em apenas uma distância de 7 dias. Só para completar, é importante ressaltar como é que se deu toda essa confusão. Enquanto o presidente do Willian Monteiro Alves atrasou recorrentemente o salário do Matias Rojas, que havia pedido para ir embora. O Augusto Melo chega, se reúne com o Matias Rojas e pede para que ele acreditasse, porque a partir da chegada do Augusto, a confiança e a segurança, a credibilidade do Corinthians estaria de volta graças ao Augusto Melo. Pois bem, diante dessa dificuldade para receber, o Matias Rojas disse que só ficaria no Corinthians se o novo presidente aceitasse uma cláusula, dizendo que em caso de um mês de atraso, além dos 8 milhões de reais que estavam atrasados, o Corinthians se veria obrigado a pagar tudo que tinha a receber o Matias Rojas até o fim do seu contrato. O Augusto Melo aceitou essa condição e logo no primeiro mês atrasou o pagamento. O que o Rojas fez? Foi a FIFA, conseguiu a condenação do Corinthians na FIFA, na Corte Arbitral do Esporte, e agora vai caber ao Timão pagar esses 41 milhões e 200 mil reais. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Maicon está mais perto de permanecer no Corinthians, informação que você soube primeiro no canal do Nicola, já otimismo de forma pública do Corinthians e dos representantes do atleta. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Já dá para cravar que 3 jogadores não ficam no Corinthians campeão da Copa do Brasil para 2026. Os atacantes Thales Magno e Romero não terão seus contratos renovados, assim como o goleiro Donelli. Corinthians também busca interessados para os zagueiros Kaká, Félix Torres e o volante Charles. A lista de saídas do Corinthians pode contar também com o Maicon, volante que foi titular e capitão em algumas das partidas mais importantes da temporada. Corinthians, Maicon e Shakhtar tentam chegar a um acordo. O volante está emprestado até 31 de dezembro. Timão ainda pode vender o Breno Bidon, que é alvo do Sporting de Portugal, o Yuri Alberto, pretendido pela Roma, e Hugo Souza na mira do Milan. Memphis Depay continua, ele tem contrato até junho e está descartada a sua saída. Fabinho Soldado deve deixar o clube. Há uma pressão muito grande das pessoas próximas ao Osmar Stabile para que ele seja demitido, embora o Fabinho Soldado já tenha se antecipado e programado a sua saída. Dorival Júnior está garantido. Ele corria enorme risco de demissão caso não vencesse o título da Copa do Brasil, com a confirmação da taça e a garantia da disputa da Libertadores da América na fase de grupos. Dorival terá seu contrato seguido. Vale a lembrança de que o vínculo do Dorival só se encerra em 31 de dezembro de 2026. Sobre reforços, Corinthians começa agora a debater alternativas. Lucas Ramon, lateral direito que pertence ao Mirassol, interessa. Corinthians também busca em caráter de urgência mais um zagueiro, mais um camisa 10 e pelo menos 2 atacantes de lado de campo. A avaliação é de que essas são as posições mais carentes no time de Dorival Júnior. Você deve estar se perguntando, Nicola, mas e o transfer ban? Corinthians assegura que vai pagar todas as suas pendências, com o Matias Rojas e com o Santos Laguna, para que possa voltar
a contratar jogadores. E você, se fosse dirigente do Corinthians, quem não permitiria que ficasse para 2026? E quais os atletas que você buscaria para reforçar o timão? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.